Chegamos com o Vem Ver Curitiba. E olha, você já ouviu falar em tipografia? Pois é uma arte que foi muito usada no passado, mas que está sendo resgatada para trabalhos cada vez mais especiais. Então, vamos com a gente conhecer um pouquinho desta arte, trabalho, que está ganhando muito espaço novamente? Bem minucioso e a gente vai mostrar para você. E a gente está aqui dentro de uma tipografia em Curitiba e eu estou aqui com a Raquel Gapski, que vai contar para a gente um pouquinho da história. O que é a tipografia, Raquel? Então, a tipografia é um método de impressão antigo, né? E tradicional e bem artesanal, bem manual. Onde surgiu? A tipografia, o inventor da tipografia foi um alemão chamado Gutenberg, é um famoso alemão. Até então só existia a escrita à mão, os livros e toda a comunicação era feita... Tudo manuscrito. Tudo manuscrito, exatamente. Então, até o conhecimento ficava muito restrito a um grupo de pessoas, né? E esse alemão inventou a tipografia, ele fez peças de chumbo, cada uma com uma letrinha. Então, a ideia é que elas sejam reusadas. Você faz uma composição com essas letras. Então, se eu quero escrever Raquel, por exemplo, eu pego um R, um A, um Q, um U, um E, um L. Você une essas letras todas, trava isso e leva para uma máquina para fazer a impressão. Então, isso possibilitou a divulgação, a propagação do conhecimento, porque foram assim que eram feitos os primeiros livros, impressos os primeiros livros. E foi um método de impressão muito usado até meados dos anos 90, quando surgiram novos métodos de impressão que substituíram a tipografia e ela caiu totalmente em desuso, né? E desapareceram. E a gente está aqui na tipografia que foi da sua família. Vamos contar a história desse lugar. Exato. Na verdade, meu avô paterno, junto com os seus dois irmãos, eles fabricavam máquinas tipográficas. Então, ali em meados dos anos 40, aqui na cidade de Curitiba, eles são descendentes de poloneses, eles inventaram uma máquina tipográfica, que era o método que se utilizava na época, né? Mas essas máquinas vinham de fora, eram importadas as máquinas. E eles começaram a produzir aqui, venderam essas máquinas para todo o Brasil, até um determinado ponto eles resolverem fundar a tipografia para começar a imprimir com essas máquinas. Já tinham todo o material necessário, né? Já tinham know-how, já conheciam o mercado e começaram a imprimir. Então, a tipografia foi fundada em 1957 e ela sempre foi aqui, nesse lugar que a gente está. As máquinas estão aí até hoje, elas estão chumbadas no chão, porque essas máquinas são pesadas, elas não podem tripidar no momento da impressão. Então, é um lugar assim de muita história. Para a minha família, né? Para mim, para minha família e também para a impressão tipográfica, para a tipografia. E você comentou que a tipografia era ativa até os anos 90, mais ou menos? Exatamente. Que era, né, mais usual, que começaram a surgir novas tecnologias para isso? Assim, do que eu tenho, né, do que eu captei dessa ideia toda, até 90, tudo se fazia em tipografia, né? E aí surgiram novos métodos de impressão. Primeiro veio o offset, que já facilitou um pouco o processo de impressão e com certeza barateou também o processo. Então foram migrando, todos os impressos foram migrando para essa nova tecnologia e depois veio a impressão digital, que é o que a gente conhece hoje, né? Já imprimia 4 cores de uma vez só, então facilitou e também possibilitou
a exploração assim de uma arte gráfica diferente, né? Mas as tipografias aqui em Curitiba, elas continuaram até os anos 2000, porque elas continuavam fazendo impressão de nota fiscal. Então elas sobreviveram por mais um tempo, fazendo notas fiscais, e aí veio a nota fiscal eletrônica. Quando entrou a nota fiscal eletrônica, daí liquidou de vez todo o mercado das tipografias, e essas máquinas foram vendidas, muitas delas, para ferro velho, porque elas são feitas de ferro, e os chumbos, os tipos, que são as letras de chumbo, também foram vendidos para ferro velho, porque elas são feitas de chumbo, estanho e antimônio, elas são uma liga metálica. Então tem preço de metal, né? De metal, de chumbo. Eles pesam compram e a tudo. quilo, exatamente. Então essas gavetas contendo letras históricas eram despejadas num balde, pesa quantos quilos de letra, na verdade quantos quilos de chumbo, e assim elas são derretidas para fazer nova finalidade. E o que era muito usual, e até hoje me ligam aqui para saber se eu tenho chumbo para vender. Eu falei que eu não vou vender, porque eu quero, na verdade, usar essas letras. A ideia é preservar e resgatar. Mas eu sei que tem muito valor, porque por ser uma liga metálica, o chumbo misturado com estanho e com antimônio, ele fica mais duro e mais pesado. Então, ele tem muito valor para pesca, para fazer chumbada de rede para pesca. Então, eu brinco que é o triste fim das letras, né? Letras históricas que são fundidas para fazer pesca da tainha, por exemplo. Então hoje você era advogada, isso? Conta um pouquinho da tua história agora. Pois é. Na verdade, eu sou formada em Direito, né? Me formei e advoguei durante 20 anos aqui na cidade de Curitiba. Eu era sócia de um escritório bem tradicional na cidade e seguia meu caminho lá tranquilamente. Até vir aqui na tipografia do meu avô, que estava fechada, né? Como tipografia já não operava mais. E eu abri uma gaveta dessas de tipo, eu vi esse armário bonito, me chamou a atenção, porque os armários são lindos. Abri e vi aqueles tipos móveis, que são as letras de chumbo. E realmente eu posso dizer que ali a minha vida mudou, porque eu me apaixonei por aquelas letras e fui atingida como um raio, assim, sabe? Dali veio a ideia de me lançar nesse projeto, que eu digo que é um projeto de realização pessoal, porque é um encontro comigo mesma, assim, que eu sempre gostei de trabalho artesanal. Então, para mim, está sendo enfim, um encontro, um misto de resgate da história da minha família, porque essa tipografia estava fadada a desaparecer, assim como tantas outras de Curitiba e do Brasil todo desapareceram. Então, isso aqui qualquer hora não ia. Meu pai preservou isso, né? Porque meu pai herdou a tipografia e ele não teve necessidade de se desfazer, tinha o apego afetivo das coisas, porque a máquina foi feita pelo meu avô, as peças, enfim. Então, isso aqui ficou parado no tempo. Então, muito do que permite também esse resgate. E depois descobri que também é uma preservação da técnica de impressão tipográfica, né? Então, é uma forma de manter isso, esse museu vivo, de uma parte importante da história gráfica, não só de Curitiba, né, do país, né, enfim, do mundo mundial, todo, né? assim, né, porque se imprimiam antigamente os jornais, né, imagina, era letrinha por letrinha, colocada, né, delicadamente, para que a impressão realmente fosse mais rápida. Então, ela veio numa época para agilizar processos, mas com o tempo, com o advento aí das tecnologias, também acabou ficando um pouquinho ultrapassada. Mas é muito legal esse resgate e tudo que é feito nele agora, que você vê que tem é uma coisa especial, é um trabalho muito especial, né? Eu considero. Na verdade, o que me trouxe aqui, quando abri aquela gaveta, eu comecei a pesquisar tipografia, né? Tipografia e ver o que era possível fazer e descobri que mundialmente está se vivendo um momento de resgate dessa técnica de impressão artesanal, né? Assim como tantas outras áreas, a gente está buscando as nossas raízes, né? Buscando os métodos tradicionais, assim como o pão artesanal, a cerveja artesanal, o café artesanal. Acho que a impressão também está voltando os olhos a esse ponto, sabe? E, no meu ver, ele tem
curioso, você comentou que ele possibilitou a impressão em massa, né? Então a criação realmente foi nesse sentido, para divulgar, para poder aumentar a velocidade da reprodução, né? E hoje ela vem com uma ideia de o extremo oposto, assim, né? De fazer algo muito muito consciente, né? Acho que dentro de uma sustentabilidade até, eu digo, porque assim, não tem aquela coisa do eu vou imprimir 1000 cartões, fazer 1 milheiro de cartão, porque é o mesmo preço do que imprimir 500 cartões. Então aqui a gente acha que tem uma ideia de um consuma menos e consuma melhor, né? São 200 cartões, por exemplo, é muito cartão para você entregar naquele momento especial, para aquela pessoa especial, o cliente em potencial, enfim. Então, acho que vem muito nessa onda. Nossa, e aqui nós temos móveis que tem muita história para contar, né? São móveis antigos, muitas gavetas. Todas elas têm o quê? Então, aqui é o nosso tesouro. A cada gavetinha dessa eu tenho uma fonte. São os tipos móveis. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir uma gaveta para você. Aqui eu tenho um conjunto de letras. Então, por exemplo, seria uma Arial corpo 12, vamos supor, né? Entendi. Então, aqui cada caixinha dessas eu tenho um tipo de letra. Eu tenho uma letra. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a letra A, ó. Aqui você vê a letra A. Que é a letra U. Aí a letra U. Aí a letra N, essa daí. Porque é é tudo N? isso é legal, porque é tudo de ponta cabeça. Verdade. É tudo de ponta cabeça. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho umas chapas históricas aqui, que eu acho que é interessante. Por exemplo, aqui é uma nota fiscal. Olha o trabalho disso. As notas fiscais, como a gente comentou, eram impressas em tipografia, né? Então, cada fio desses, ó, é um tipo. E a pessoa vai montando isso aqui, letrinha por letrinha, de ponta cabeça e de baixo para cima. Porque isso aqui depois é espelhado na máquina. Nossa, né? que demais. Então, esse aqui talvez dê para ler melhor, ó. Missão SOS Vida. Promove uma grande liquidação. Uau. Que isso aqui são peças que já estavam montadas assim, porque era trabalho tão grande fazer uma nota fiscal assim, que as gráficas deixavam essas chapas prontas. Quando o cliente pedisse novamente, ele já tinha a chapa pronta. Porque a ideia da tipografia é você usar e voltar a pecinha para o lugar dela, né? Ela é reutilizável. Sim. Então, na verdade, aqui é tudo de ponta cabeça. Então, aquela letrinha ali era um N e não um U. Ah, olha só. Já E aí, e cada gaveta, então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma mesma letra, por exemplo, abaixo aqui, ó. Aqui eu tenho a mesma letra em tamanhos diferentes, tá vendo? Ah, que legal. Então, da forma que ela está escrita, é a fonte dela, né? Exatamente. Nesse tempo, o que eu fiz? Eu cataloguei todas essas gavetas. Eu imprimi com uma frase, tipografia Gapski, imprimindo manualmente desde 1957, que é a data da fundação da tipografia. E daí já deixei um recortezinho na gaveta. Então eu sei que aqui, nessa gaveta, eu tenho essa letra. Nessa gaveta eu tenho essa letra. E essas bolinhas coloridas eu também coloquei, que elas já me indicam o corpo. Porque, na verdade, no computador é muito simples. A gente vai lá, escolhe uma fonte, escolhe o número, ela já aumenta. Aqui não. Quer aumentar, desmancha e Tudo pega manualmente. Tudo manualmente. E aqui também, né, tem as trabalhadas, né, aquelas letras mais... Isso. Esses são os tipos cursivos, que é para imitar a letra escrita à mão. Fica muito bonita, era usada para fazer muito convite de casamento, esse tipo de letra. Ela fica bem, enfim, bem fina, bem rebuscada, sabe? E quem te ajuda aqui? Você... Eu tenho um senhor, que é o João Carlos. Ele era funcionário do meu avô, ele foi contratado para trabalhar aqui em 1970 e lá vai bolinhas, que eu não sei exatamente, e trabalhou com meu avô. Depois o meu avô se aposentou, ele ficou mais um tempo exercendo atividade, inclusive a tipografia, até isso, e como a gente comentou ali, caindo em desuso, e como tipografia ele já não operava mais, mas é um impressor por formação, né? Sim. Então ele... essa parte prática que foi toda ele que me passou, né? Ele tem conhecimento disso tudo e hoje ele me auxilia na impressão. Então é uma coisa muito bacana porque eu tenho eu garanto uma impressão porque eu tenho também grande parte da expertise de um profissional, né? Do João Carlos, que é um
é um impressor tipográfico por formação. É engraçado que eu imaginava que já não tem muitas, né? Mas com esse resgate da tipografia Gapsk, acabei descobrindo pessoas, elas vêm até aqui. Acabei me tornando, sem ter essa intenção, meio que um canal, assim, de simpatizantes da arte e, assim, com esse viés histórico, sabe? Então, assim, vem pessoas aqui, meu pai trabalhava com tipografia, não sei o que, eu quero trazer muito ele aqui. Todo mundo já, né, passado dos 60, 70 anos. Outro senhor que esteve aqui foi o primeiro funcionário da tipografia. O meu avô, a primeira pessoa que meu avô contratou era um senhor chamado Rodolfo. Ele comprou uma máquina do meu avô e fundou a sua própria tipografia, que existe até hoje. Diferentemente dessa aqui que parou no tempo, a dele, ele evoluiu, né? Então ele foi se adaptando aos novos métodos de impressão, foi evoluindo e a gráfica existe até hoje e ele teve aqui. Foi um dia bem bacana, foi bem emocionante para mim, porque meu pai sempre falava dele. Todas essas gavetas são compostas da mesma forma. Então eu fiz aqui um gabarito dessas gavetas, né? Aqui como as letras estão dispostas. Então ali na parte de cima da caixa eu tenho as letras maiúsculas, ó. A, B, C, D, estão em ordem, né? Em ordem alfabética. A parte de baixo da caixa aqui eu tenho as minúsculas, as letras minúsculas, aqui eu tenho os numerais e ali eu tenho os acentos e os caracteres especiais. Então é daqui que vem aquele termo caixa alta para as maiúsculas e caixa baixa para as minúsculas, porque as letras maiúsculas ficavam na parte alta da caixa. E ali as maiúsculas estão na ordem alfabética e aqui embaixo elas já estão todas salteadas. Por exemplo, o A está aqui, o B, C, D, E, F, G, H. Na verdade é uma disposição como se fosse um teclado, nosso teclado de computador hoje. E elas estão de acordo com as letras que são mais usadas. Então o A, que é uma letra que a gente usa toda hora, o E, daí o J, o K, o Z já são letras que são menos usadas, estão de um acesso um pouco mais difícil, sabe? E existe a impressão alto relevo e a baixo relevo, né? São técnicas diferentes também para fazer elas. São técnicas diferentes. O baixo relevo é a impressão tipográfica, que hoje, é engraçado você ter falado isso, porque hoje a tipografia ela renasce sob o nome letterpress. Que na verdade então as pessoas têm falado muito, o letterpress, vocês fazem letterpress, como se fosse uma técnica nova, exatamente, mas nada mais é do que a impressão tipográfica, é o termo em inglês para a impressão tipográfica. Passa tinta nos tipos e esse tipo carimba o papel, né? Então, quando ele dá essa carimbada no papel especial, de uma gramatura maior, de composição especial, né? Um papel mais fofo, então ele dá um baixo relevo, ele dá uma mordida no papel. Né? E o alto relevo, que é o talho doce, que eu até tenho ali na frente, pouca gente sabe, as pessoas perguntam o que é o talho doce, porque meu avô, talvez até tecnicamente nem seja o nome correto, mas é como eles falavam na época, o talho doce é o alto relevo. Então aí eu tenho outro tipo de matriz, eu só consigo fazer isso a partir de um clichê. Um clichê é isso aqui, é uma peça de zinco. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu logo, meu logotipo, né? Gapsk, Oficina Tipográfica. Tem quem faça isso aqui em Curitiba, ainda hoje, e é um macho e uma fêmea. Você vê que eles se encaixam aqui, ó. Essas pecinhas se encaixam. Então isso aqui vai para um lado da máquina e esse aqui vai para o outro lado da máquina. O papel vai no meio. Quando isso aqui se encaixa, ele também belisca o papel e levanta o papel. Não tem tinta aqui. Aqui é só a movimentação do papel. E dá um efeito super, super fino, porque ele fica sensível ao tato, assim, fica bem interessante, fica bem bacana. São técnicas diferentes, né? Mas eu consigo também imprimir um cartão, qualquer coisa, na verdade, que se extraia do computador. Desde que ele esteja em curvas. Então é um programa de design, mas pode ser um cartão de visitas, pode ser uma ilustração, pode ser um convite de casamento, pode ser, enfim, qualquer tipo de arte. A gente manda fazer uma matriz, igual essa, uma matriz de zinco, para imprimir, ou seja, eu consigo com isso manter a identidade visual de uma empresa, por exemplo. Esse é um cartão, mas você precisa de 2 peças. Por quê? Aqui é um cartão em 2 cores. Cada cor. É interessante, a gente só imprime uma cor por vez. Então isso aqui, por exemplo, é o dourado do cartão.
A gente vai colocar a tinta dourada na máquina, vai fazer um acerto e vai imprimir só o dourado. O cartão fica meio impresso. Aí a gente tira o clichê da máquina, limpa a máquina toda. Aqui no caso, esse aqui é uma cor chumbo. Então põe o chumbo na máquina, essa pecinha tem que acertar bem certinho onde é que isso aqui vai cair no cartão e complementar o cartão. Então a gente faz tantas entradas de máquina quantas sejam as cores da impressão. E é curioso isso, porque aí eu vejo que no computador a gente usa muita cor, né? É uma outra proposta, a impressão digital. Aqui a gente tem limitações técnicas, né? As limitações da próprio método de impressão. E com 2 cores você faz uma coisa muito bonita. Exemplificando tudo que você falou, né, das cores, aqui a gente tem um trabalho final, mas ele foi feito em cada pedacinho, cada cor foi feito em um momento, né? Exatamente. Então, como são 4 cores, começa que são 4 matrizes. Então, são 4 clichês. E aí a gente fez aqui primeiro esse verde, que é o verdinho escuro, com uma matriz. Tira ela, limpa a máquina, põe o verde claro, que tem que ficar bem dentro, esse verdinho tem que ficar bem dentro das folhinhas. Preencher as folhinhas. Exatamente. Depois o livro foi no meio e aqui os grãozinhos de café, que é um detalhe, você acha que nem vai aparecer, mas olha o charme que dá no logo, né? E a tipografia ela exige um papel muito especial, né? Da onde vem esses papéis? Então, menina, esse papel é papel importado. Quer dizer, a gente tem papel nacional também, bem legal. Acho que para cada projeto tem o seu papel. Isso é uma coisa bem interessante, porque é um match, sabe? O match é um encontro. Você tem que casar o papel com o que você quer fazer, né? Esse papel aqui é um papel de algodão, é um papel inglês. A gente tem uma loja aqui em Curitiba que é mais do que uma loja, ela é uma importadora de papéis. Então eles trazem esses papéis e a gente pode comprar folha avulsa ali. O que é bacana, porque antigamente, e em muitos lugares, você só compra a rama do papel. Que a gente compra folha de 1 metro por 70 e assim vem 100 folhas. Então, e aqui em Curitiba a gente tem uma referência em papéis especiais, que é Inventário Papéis Especiais. Além deles venderem papel solto, o que possibilita o trabalho pequeno, eles são importadores de papel. Tem bastante qualidade, tem bastante qualidade, E esse papel aqui, por exemplo, é o papel da Rainha Elizabeth. Mas que toda a papelaria da Rainha Elizabeth é feita com esse papel, porque é um papel de algodão, a composição dele é 100% algodão. Então ele não é feito de celulose e tem ele é macio. Não, é muito, realmente ele é refinado, né? Esse aqui é uma outra ideia de impressão em 2 cores, mas feita a partir de tipos móveis. Então, na verdade, a gente fez um cartão social, é um cartão para a pessoa usar em ocasiões sociais, sem ser profissionais. E a gente fez uma impressão primeiro aqui, então, do azul. Esses tipos são legais porque são tipos ornamentais que eram usados antigamente para imprimir o verso de documento. Então, por exemplo, uma duplicata saía da gráfica com o verso impresso como se fosse uma marca d'água para evitar a falsificação. Exato. E aqui é o que a gente tem, que a gente chama de material branco. Porque quando você une todas as pecinhas, todos os tipos, você precisa travar isso para ir para a máquina. Sim. Né? Então você tem esse material aqui para preencher o espaço vazio e conseguir travar isso na máquina para levar para impressão. Nossa, né? Tem isso ainda, Tem isso ainda. Então ele é branco, material branco, porque ele é um pouco mais baixo do que o tipo, então ele não vai receber tinta, né? Então tem uma curiosidade que na tipografia até o espaço branco é chumbo. Então o espaço branco do computador na tipografia é chumbo. E aqui eu tenho eles separados por corpos. Então aqui eu tenho corpo 6, 8, 10, 12, 14,
16, 20. Um espaço é uma peça Exatamente. dessa. Se eu vou trabalhar com uma letra 16, eu venho pegar o espaço branco 16. Aqui eu tenho as entrelinhas, então eu estou escrevendo um texto. Em vez de dar o Enter, né, você pega uma entrelinha, que eu tenho uma entrelinha corpo 4, por exemplo. E é isso que é uma coisa muito bacana, porque as métricas do computador, elas foram retiradas daqui. Então eu tenho uma letra corpo 12 na tipografia, ela equivale exatamente a uma letra corpo 12 no computador, porque as métricas do computador foram extraídas daqui. Que legal. E um ponto, olha só, esse aqui é um ponto, é a menor unidade da tipografia. Então, por uma diferencinha dessa, uma chapa ou trava ou não trava. E aqui a gente tem a parte decorativa, ornamental, Exato, né? Exatamente, são os ornamentais. Os detalhes a mais, né? Ai, que lindos. Esse aqui, por exemplo, era usado para fazer cercadura, para fazer borda porque a tipografia também tinha uma parte artística. Além dessa parte comercial, a tipografia do meu avô era essencialmente comercial. Mas existia já desde, sei lá quando, mas os artistas da tipografia, né? Então se fazia, tem também um viés mais artístico. E daí entravam essas, aqui por exemplo, a composição de livro, aqueles ornamentos que você enfeita o livro, ou para fazer, esse aqui para fazer cercadura de documento. Então, tem aqui um exemplo, tem né? um Esse exemplo, aqui foi usado, olha só. E esse risquinho verde, foram usados esses fios de latão, que eram usados para imprimir linha em documento. São tipos também, só que daí não são de chumbo, eles são de latão. E daí eu tenho linha fina, linha grossa, linha pontilhada. A chapa pronta para ir para a máquina. É uma tinta à base de óleo. E agora eu vou ligar. Ela vai espalhar essa tinta ali. Deu? Ah, ficou legal. Então aqui está o teste da impressão Vem Ver Curitiba com as características da identidade visual do programa. Olha que chique, hein, gente? Olha, é um trabalho minucioso, é uma volta ao passado, mas com perspectiva de muito sucesso, porque isso é bonito, isso é elegante, isso é uma arte mesmo. Então, a gente fica muito feliz, né? Temos até aqui, ó, Vem Ver Curitiba tipografado. Obrigada, Raquel, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada eu pela visita, foi um prazer compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Eu adoro, falo que eu virei uma chata, porque eu só falo sobre tipografia, desde que eu me envolvi com ela, eu só falo sobre tipografia, estudo sobre tipografia e tenho um prazer muito grande em receber pessoas que valorizem essa técnica. Sim, então, quem quiser vir aqui conhecer as máquinas, conhecer essa técnica, é bem-vindo. É bem-vindo. Eu só peço para agendar horário, que daí para poder atender a pessoa com a atenção que deve ser. Tá, mas o Instagram tá aqui, ó. Então você segue a Tipografia Gapski e vem aqui conhecer, porque realmente é um trabalho muito legal, muito bacana e pode agregar muito valor aí ao teu trabalho, ao seu convite de casamento, ao seu cartão. É muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada, digo eu. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana, no próximo Vem Ver Curitiba. Até lá!